Olá, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vou dar início agora à nossa segunda aula, tá? O tema dela é racionalização de denominadores. O que vai acontecer aqui? A gente vai tratar de frações onde o denominador é uma raiz, tá? E o que significa racionalizar? O denominador é escrever uma fração equivalente onde o denominador não vai ter o radical, tudo bem? Então, a matéria, ela trata de frações com denominadores onde tem radicais, e racionalizar é a mesma coisa que deixar o denominador sem esse radical. Como? Transformando essa fração original em uma fração equivalente. E como eu faço isso? Olha aqui. Multiplicando o numerador e o denominador da fração pelo fator racionalizante do denominador. Meu Deus, o que é isso? Não entendi nada. Calma, 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 que vocês vão entender com os exemplos. Vamos lá? A gente vai estudar duas maneiras, tá? A primeira delas é quando o denominador, o radical do denominador tem o índice 2. Quando for uma raiz, o quê? Uma raiz quadrada, né? Olha só o exemplo. 6 sobre raiz de 2. Eu falei anteriormente que eu tenho que tirar, né? Racionalizar é eliminar essa raiz quadrada aqui do denominador. E eu falei também que a maneira de eu fazer isso é multiplicar pelo fator racionalizante. O fator racionalizante, gente, é o próprio denominador nesse caso. Quando a raiz for quadrada, vocês vão multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo fator racionalizante, que é o próprio denominador. Olha só como vai ficar. Vou multiplicar o 6, que é o numerador, por raiz de 2. E o denominador, que é raiz de 2, eu também vou multiplicar pela raiz de 2. Como que vai ficar isso? Olha só. 6 vezes raiz de 2, fica 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Simplificando esse denominador, como o índice é 2 e o expoente aqui é 2 também, eu consigo anular a raiz. Tudo bem? Vai ficar 2 no denominador somente. Como 6 aqui em cima está multiplicando a raiz de 2, eu consigo simplificar o 6 e o 2. Se fosse uma adição ou uma subtração, eu não poderia fazer isso, tá? Eu só consigo simplificar o numerador com o denominador, porque existe uma multiplicação aqui no meio, entre o 6 e a raiz. O 6 e o 2, eles são múltiplos de 2, então eu posso dividir, simplificar o 6 por 2 e o 2 por 2. Ficando assim, 3 raiz de 2. Essa é a resposta final. Vamos para mais exemplos? Olha só aqui. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Quem vai ser o fator racionalizante aqui? O raiz de 3. Então, eu vou multiplicar tanto a raiz de 5 quanto a raiz de 3 pelo fator racionalizante, que é raiz de 3. Seguindo com as operações, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 5 vezes 3. E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3
3 ao quadrado. Ah, poderia colocar 3 vezes 3, que vai dar 9? Poderia. Vocês escolhem a melhor maneira para vocês, tá bom? O resultado vai dar o mesmo. 5 vezes 3, raiz de 15. Aqui, olha, lembra que eu expliquei ali? Como o índice é quadrado e o expoente ao quadrado, eu consigo eliminar. Vai ficar 3, somente 3. E assim finaliza o exercício. Não dá para simplificar nada, então acaba assim. Olha aqui o próximo exemplo. 7 sobre 2 raiz de 5. Prestem muita atenção aqui, ó. O meu fator racionalizante é o que está na raiz, aqui no caso, na raiz quadrada. Então, eu não vou multiplicar o denominador e o numerador pelo 2 raiz de 5. Eu vou multiplicar somente pelo raiz de 5. Então, vai ficar 7 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, que é o denominador, vezes o fator racionalizante, que é raiz de 5. 7 vezes raiz de 5 vai ficar 7 raiz de 5. 2 vezes 1, lembra que quando não tem nada, significa que é uma vez. Então, 2, 5 ao quadrado. Aqui em cima eu já resolvi, não muda nada. Embaixo, eu consigo resolver essa raiz, eu consigo extrair esse 5, né? Porque a raiz é quadrada e o expoente também é o quadrado. Então, vai ficar, eu cancelo, 2, que multiplica 5. Finalizando, em cima, continuo não resolvendo nada, porque já foi resolvido. 7 raiz de 5 sobre 10. Acabou o exercício. Tudo bem, gente? Facinho, né? Então, só lembrando aqui no caso, que como o fator racionalizante do denominador, eu vou multiplicar por ele mesmo, tudo bem? E agora? E quando o meu índice não for ao quadrado, for diferente de 2. Então, eu vou racionalizar o denominador com índice diferente de 2 da seguinte maneira. Muita atenção aqui, pessoal. Olha só. Aqui eu tenho 5, no exemplo 5, sobre raiz cúbica de 6. E agora? Eu tenho que multiplicar por um fator racionalizante. Como que eu descubro o fator racionalizante quando a raiz não for quadrada? Observem aqui. Minha raiz, ela é cúbica. Para eu descobrir o meu fator racionalizante, eu tenho que colocar o 3 dentro da raiz e subtrair o índice do expoente. Aqui o índice é 3, então eu fiz 3 menos o 1. Por que o 1? Aqui no 6, olha, quando não tá marcando nenhum expoente, significa que tá elevado a 1. Então, 3 menos 1 ficou raiz de 3, 6 elevado a 2. Recapitulando, eu vou pegar o meu índice e vou subtrair o expoente do número. Aqui no caso, o meu índice é 3, né? É uma raiz cúbica. Então, eu vou pegar a raiz cúbica e vou subtrair o expoente do número que estava. Aqui no 6 é 1, então subtrair o 1. E se fosse 2? Menos 2, tá? Eu descobri assim o meu fator racionalizante. Agora sim eu posso multiplicar. 5 vezes raiz cúbica de 6 ao quadrado sobre raiz cúbica de 6, essa primeira aqui eu não mudo. O fator racionalizante vezes o fator racionalizante, que é raiz cúbica de 6 ao quadrado.
Resolvendo, como que vai ficar? 5 vezes raiz cúbica de 6 ao quadrado. Olha só, aqui não era 6 elevado a 1 e aqui 6 elevado a 2? Na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, ele se tornou um 6 raiz cúbica. Recapitulando. Por que ficou 3 aqui, professora, se era 2 e no outro era 1? É uma multiplicação. Por ser uma multiplicação, a propriedade diz: se a base for a mesma, eu somo os expoentes. Tudo bem? Continuando. Aqui eu não acabei de resolver ainda, vou esperar para o final, mantive igual. Como o expoente ficou 3 e é uma raiz cúbica, eu consigo cancelar a raiz, né? Eu extraio o 6, né? Vocês falam da maneira que vocês acharem melhor. Então, ficou somente 6 embaixo. Agora sim, eu finalizo. 5 vezes raiz cúbica de 36. Por que 36? 6 elevado ao quadrado dá 36. E o 6 embaixo, no denominador. Acaba aqui porque não dá para simplificar. Ah, mas eu não posso simplificar os 36 com os 6? Não, por quê? O 36 está dentro do radical. Ele é um radicano, eu não posso simplificar. Tudo bem? Continuando. Vamos para mais um exemplo. Olha aqui. 7 sobre raiz quinta de 2 elevado a 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é o fator racionalizante. Como eu faço isso? Raiz quinta de 2. Lembra que eu falei? Vou pegar o meu índice, então é 5, menos o meu expoente, que é 3. Então, o meu fator racionalizante vai ser raiz quinta de 2 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Sete vezes raiz quinta de 2 ao quadrado sobre raiz quinta de 2 ao cubo vezes raiz quinta de 2 ao quadrado. Tá vendo aqui, ó, o meu fator racionalizante que eu descobri? Ó. Aqui ele, ó. Fator racionalizante. E acabo de resolver. 7 raiz quinta de 2 ao quadrado dá 4. Não consigo extrair, porque se eu deixar, ó, aqui era 2, aqui é 5. Só conseguiria extrair a raiz se fosse 5. E aqui embaixo, uma multiplicação. Raiz quinta, mesma base, mantenho a base e somos expoentes. Que vai dar 5. Em cima já está resolvido. Olha só embaixo. Expoente e índice igual, eu consigo extrair a raiz. E vai ficar somente 2. Não posso simplificar, porque o 7 e os 2, eles não têm um divisor em comum. Tudo bem, pessoal? A atividade está aqui, eu vou deixar a foto para vocês. Pessoal, tirem dúvidas, a professora tá aqui no mesmo horário que eu deixei na aula de segunda-feira, entre o meio-dia, às 11 e o meio-dia, tô aqui disponível para esclarecer dúvidas de vocês. Usem e abusem dessa oportunidade, a gente tá longe de corpo, mas na mesma, assim, tem que estar na mesma sintonia, tá? Vamos trabalhar junto, não vamos parar não, desanimar. E vamos que vamos, logo logo a gente tá junto, tá bom? Um beijo, fica com Deus, saudade de vocês.